Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu finalmente vou falar sobre um assunto que eu queria falar desde o primeiro salário que eu recebi aqui, mas eu fui deixando e nunca falei. Então eu vou falar sobre as taxas que o governo cobra do seu salário e sobre o Marriage Allowance, que foi uma coisa que a gente viu só agora, 2 anos depois, quase 3, e eu voltei a rever tudo as taxas. Então se o vídeo ficar grande, o Wesley divide em 2. Isso também justamente porque no começo o governo, Revenue, ele paga pra gente, é como se eles fizessem o nosso imposto de renda. Isso. E aí eles pagam pra gente tudo que eles acham que a gente pagou a mais de taxa. Que eles acham não, que eles calculam. Que eles calculam, né? O achar que eu falo é na base do cálculo. E aí a gente tinha recebido dinheiro, então a gente não ligou pra isso. E agora a gente recebeu cartas, né? Deixa eu melhorar aqui a imagem. E agora a gente recebeu cartas pra gente pagar esse valor. Então quer dizer, aí a gente se preocupou, vamos pesquisar, a gente entrou no site, tinha lá Marriage Allowance, que é uma troca de taxas, né? Quando um dos cônjuges recebe menos que o outro, mas dentro da faixa específica. Acho que alguém viu uma reportagem disso, falou pra gente, vocês acham que ganham mais ou menos, se você trabalha só part-time, você ganha menos, será que vocês não tinham direito a isso? E daí foi que a gente foi pesquisar. E como o Wesley disse, eu realmente nunca me preocupei com isso, porque como era muito mais fácil no Brasil, que você não tinha que entrar no site, solicitar nada, eles faziam tudo sozinhos, eu ficava despreocupada. Mas o que eu percebi, principalmente, né, pra gente que chegou, começou do zero, trabalhou em vários empregos diferentes, muitas vezes o trabalho era só contrato 0 hora, alguns pagam por semana, outros pagam cada 2 semanas, outros por mês. Então tudo isso influencia e dá essas falhas nos cálculos, entendeu? Porque tudo depende do empregador informar para o governo, né? Então, às vezes pode ter essas falhas que não é culpa do cálculo do governo e sim do empregador que não atualizou o dado certo, entendeu? Ou às vezes quando você está com 2 empregos diferentes e daí quando você sai do outro, eles demoram para atualizar, então você paga o dobro de taxa, depois eles te devolvem. Enfim, então vamos começar a falar as taxas que você vai ver no seu payslip quando você chegar lá, ficar super feliz que recebeu as libras, mas tem um monte de desconto lá. São 2 taxas, uma que ela é cobrada, essa geralmente nunca dá errado porque é de acordo com o seu payslip, com o que você recebeu naquele payslip, independente se for por semana, por mês, e não tem a ver com o valor total que você recebe no ano. Eu vou também pôr aqui o site onde você vai achar isso, tá? Porque eu tô falando atualizado desse ano ou do ano passado. No site você vai achar o valor vigente no ano e você também vai achar o valor dos anos anteriores no site que eu vou pôr aí na tela. Então eu vou falando e vou mostrando os números. Mas enfim, então você ganha por semana o valor no seu payslip. Se você ganhou até 155 libras, você não vai ser taxado nada. Essa primeira taxa que eu tô falando é do National Insurance. Você vai ver no seu payslip, às vezes tá só NI, que é o que é descontado. Então tá, 155 não desconta nada. Se você, mais do que 155, então se você recebeu 160, essa diferença, que seria 5 pounds, por exemplo, você vai ser taxado 12% dessa diferença, certo? Então, se você recebeu 100 a mais do que 155, você vai ser debitado 12 pounds, certo? Se você recebe a cada 2 semanas, acho que isso é multiplicado por 2, então 150 dá 310, certo? Então a diferença para 310 vai ser 12% descontado. Ou por mês, daí eles não fazem 4 semanas, certo? Ou por mês tem outro valor, pelo que eu vi lá, acho que é 672. Então do valor que você recebe por mês, né? Se você recebeu 1.000 por mês, faz 1.000 menos 672, a diferença disso, os 12% eles vão te tirar. Então essa taxa quase nunca sai errada de acordo com o valor que cai no seu payslip, pronto, acabou. Daí tem outra taxa que é a Income Tax. Essa taxa sim, é essa que eles sempre ajustam. Por quê? Porque é uma taxa que é de acordo com o valor anual que você recebe. Lembrando também que outra coisa que confunde muito, o ano fiscal deles não vai de janeiro a dezembro, vai de abril a março, né? Então você tem que calcular nesses meses. E não é nem de abril a março, é tipo assim, de 6 de abril até 5 de março. Então depende da semana que você recebe também. Esse valor pode entrar para um ano ou para o ano anterior. Presta atenção nisso que eles vão descrever lá na carta que eles informam. Então o que é isso? Isso é o seu annual allowance, né? Personal allowance que eles chamam.
Cada ano muda. De 2015 acho que era 10.600, de 2016 11.000 e agora esse ano deve ter subido mais um pouco. Então, o que é? É a mesma coisa. Você recebeu até 11.000 no ano, você não paga nada dessa taxa. Se você recebeu 11.100, você vai ser descontado 20% desse 100, né? Então você vai... Só que o que acontece? Digamos assim, você entra no emprego que no seu contrato está dizendo que você vai ganhar 10.000 por ano. Então eles não vão te descontar. Só que daí você vai começar a trabalhar horas extras. E isso vai aumentando. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que eles não te descontem nada e depois te cobrem tudo do ano inteiro, né? Os 20% a mais dos 11.000 que você ganhou, que não estava no seu contrato. Ou pode até acontecer o contrário, tipo, você começa a fazer muitas horas extras, eles começam a ver uma média do que você está ganhando. Então eles fazem uma estimativa que por essa média você vai ganhar tanto e eles começam a descontar mais. Só que daí no mês seguinte você para de fazer hora extra. E daí você acaba pagando mais, né? Então por isso que... Tô aqui só de cameraman segurando a câmera. Por isso que nunca é um valor que eles vão acertar. É muito difícil eles acertarem, a não ser que você já esteja numa vida estável, você tem um emprego que você recebe mensal, que você já tem um valor de contrato que você não vai trabalhar hora extra e que você receba aquele valor certinho no ano. Daí provavelmente não vai dar nada errado. Mas não é assim que a vida começa aqui, né? Então assim, eles fazem tudo por eles acertam no final do ano. Mas se você quiser já ir fazendo suas contas, né, para não ter uma surpresa no final do ano, você pode fazer essa conta que eu falei. Ou você, depois que eles te derem, eles vão te dar o valor total que você recebeu de cada empresa e o valor total que foi que você pagou de taxa. Então por isso é importante, muito importante que você guarde os seus payslips sempre para você conferir depois isso, né? Ou eles te mandam, ou você vai receber em casa por correio, ou te mandam por e-mail. Sempre faça o download, tenha tudo em mãos, cara. No final você vai precisar. Depois para conferir, né? Assim, é o que eu te falei, geralmente eles acertam, mas não depende deles, depende do... né? Ainda mais quando, às vezes a gente chega aqui, muitas pessoas, eu sei que às vezes não falam inglês, então às vezes trabalha, assim, de pessoa física, ou então essa pessoa tem um contador, então... Às vezes, se a pessoa física te contratou, às vezes ela pode errar, entendeu? Então, ou mesmo a empresa, né? Mesmo a empresa. Então... Ou não te enviar o payslip, que foi o meu caso, né? O que aconteceu, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, depois que eu saí de lá, ela me pagou uma mensalidade a mais, errado. E ela pediu para eu devolver. E isso deu uma meleca lá. Enfim, então sempre confere isso. Então agora eu vou falar sobre Marriage Allowance. Melhor dar um stop.